Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que está ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o Santos decide contratar o atacante Álvaro Barreal. Você vai saber os detalhes, mesmo o jogador não atingindo a meta, os gatilhos estipulados em contrato, o Peixe vai contratar Barreal junto ao Cincinnati. Quero falar também sobre a provável escalação do Peixe para a partida do próximo sábado. O presidente Marcelo Pirillo Teixeira falou sobre SAF e também falou sobre o risco de rebaixamento em entrevista concedida no dia de ontem. Tudo sobre o Peixe aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreve. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, o Santos vai contratar Álvaro Barreal junto ao Cincinnati. O jogador que não deve chegar à quantidade de jogos que está estipulado em contrato, atingindo assim as metas, os gatilhos contratuais para que o Santos tenha obrigação de compra. Barreal precisa jogar 65% dos jogos do Santos na temporada, mas ele só atuou em 25 jogos por mais de 30 minutos e pode chegar a 34 partidas, não atingindo, portanto, os 65% dos jogos com mais de 30 minutos. Mas, diante do bom desempenho de Álvaro Barreal na temporada, a diretoria do Santos já está convencida de comprar o atleta junto ao Cincinnati. O Santos vai pagar de forma parcelada a bagatela de 4 milhões de euros ao clube americano Cincinnati. Portanto, Álvaro Barreal vai ser contratado pelo Santos Futebol Clube. O jogador fica para a temporada 2026. Olha, no meu entendimento é um acerto, né? Porque se nós lembrarmos que só o Roleiser custou 11 milhões de euros e os jogadores, os dois zagueiros que o Santos contratou há pouco, Adonis Frias e Alexis Duarte, juntos custaram 8 milhões de dólares, 4 milhões de euros pelo jogador Álvaro Barreal, realmente é um valor muito baixo, principalmente no cenário do futebol brasileiro e cenário mundial, né? Então, hoje é difícil você contratar um bom jogador por esta quantia. Então, eu acho que o Santos precisa claramente contratar o Álvaro Barreal. Eu acho que o ano que vem, o Santos se mantendo na primeira divisão, e creio que se mantenha, o Barreal poderá ser um jogador interessante para compor elenco. Talvez não o titular absoluto, até porque nesse atual Santos ele não é um titular absoluto, tem evoluído, tem jogado bem nos últimos jogos, mas eu acho que para o planejamento do ano que vem pode ser ainda mais importante o Álvaro Barreal. Meus amigos varandeiros, olha, o presidente Marcelo Pirillo Teixeira concedeu entrevista ontem ao De Olho do Peixe e o Marcelo falou sobre temas importantes. Um deles sobre a SAF. Marcelo disse que nunca foi contrário ao Santos se tornar SAF e deve apresentar nos próximos dias empresas interessadas em ser dona da SAF do Santos Futebol Clube. O Marcelo disse que não tem qualquer relação com a aprovação do novo estatuto. Independente da aprovação do novo estatuto ou não, o Santos vai apresentar os interessados por comprar o clube, né? Portanto, esse trabalho que foi feito aí pela XP deve, claro, ter levantado alguns interessados, né? E esperamos, claro, que sejam propostas interessantes ao Santos Futebol Clube, mas cada vez que o Marcelo Teixeira fala sobre o tema, fica para mim mais claro que o Santos está caminhando sim para se tornar uma sociedade anônima de futebol. Muito se falava que o Marcelo é contrário a isso, às vezes ele dá movimento, ele tem alguns movimentos ali que mostram que ele não quer vender o Santos, mas nas últimas entrevistas o Marcelo tem deixado muito claro que sim, que o Santos deve se tornar uma SAF muito próximo, o Santos deve realmente mudar
o seu modelo de negócio, né? E olha, Marcelo também falou sobre a Arena, né? Ele disse que as tratativas com a W Torre continuam evoluindo, que no contrato de construção já está finalizado, faltando ainda detalhes no contrato de locação. Novas reuniões estão previstas entre os escritórios do Santos e também da W Torre, né, para concluir o tema. Portanto, Marcelo se mantém otimista no que se refere à construção da nova arena, mas ainda não coloca prazos, não menciona ali datas, tanto para início da venda de cadeiras e camarotes, como para demolição da Vila Belmiro, muito menos para a construção da nova arena. Então tá aí, principais pontos trazidos pelo presidente Marcelo Teixeira, que também falou sobre a base, disse que o Santos Futebol Clube tem valorizado muito a base, tem renovado contratos importantes, disse que tem sondagens pelo Gabriel Bontempo, também pelo Souza, né? Jogadores interessantes nesse momento, assim como o Sherman, e negou que o Santos tenha recebido qualquer proposta pelo Robinho Júnior. Marcelo Teixeira também disse que sabe do risco de rebaixamento, que o trabalho, ele acredita no trabalho que foi feito dentro da gestão dele, mas que sabe que o Santos sim corre grande risco de rebaixamento, mas acredita que o Santos vai escapar, né, do rebaixamento nesta temporada. Então tá aí os principais pontos trazidos por Marcelo Pirillo Teixeira nessa entrevista ao De Olho no Peixe. Meus amigos varandeiros, o Santos Futebol Clube entra em campo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16 horas, contra o Fortaleza na Vila Belmiro. A procura de ingressos segue morna. O torcedor do Santos vai adquirindo seu ingresso, mas não na velocidade esperada. É impressionante como o torcedor do Santos não está engajando nesta reta final do Campeonato Brasileiro, né? O torcedor do Santos tem se distanciado desse time. É impressionante como o torcedor do Santos não comprou a ideia, né, de empurrar o time para que o Santos escape do rebaixamento. Talvez muito por conta daquilo que aconteceu em 2023, onde tivemos muito apoio, mas os jogadores acabaram não resolvendo o problema em campo. Agora, me parece que o torcedor está optando por ver os jogos em casa, ao invés de ir à Vila Belmiro. Olha, o treinador Juan Pablo Vojvoda ajusta os últimos detalhes para a partida contra o Fortaleza. Vamos à provável escalação do Peixe para esta partida. Tá na tela para você. O Santos deve ter em campo Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, na zaga Adonis Frias, Luan Pérez e o Gonzalo Escobar substituindo o suspenso Souza. No meio-campo, João Schmidt, o retorno do Zé Rafael no lugar do Vitor Hugo e o Benjamin Roleiser na criação. Na frente, o Álvaro Barreal, Guilherme voltando à titularidade pela esquerda e o Lautaro Dias como centroavante. Provável escalação do Santos, que treinou pela manhã nesta quinta-feira. Amanhã treina às 16 horas, no mesmo horário da partida, né? O Santos que vai ali espelhar, claro, o horário da partida e treinar na sexta-feira também às 16 horas. O Santos que joga no sábado às 16. E teremos amanhã a entrevista coletiva do João Schmidt e alguns minutos do treinamento também serão abertos para a imprensa. Então tá aí, meus amigos varandeiros, o Santos provável. Já tínhamos aqui antecipado que o Escobar seria titular pelo lado esquerdo no lugar do Souza, que o Schmidt retornaria ao meio-campo, aliás, o Zé Rafael retornaria ao meio-campo como titular. O Vitor Hugo deve voltar para o banco de reservas, mas não está descartada a possibilidade do Guilherme começar no banco de reservas. Sobre 3 zagueiros, não funcionou na partida contra o Botafogo e não deve acontecer novamente contra o Fortaleza. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Santos aqui no Varanda. Não esqueça, deixe o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu galera. Tchau!